Vamos lá, Fábio Alvarenga, mais uma vez aqui trazendo com exclusividade no canal, direto no assunto, novas informações a respeito da reunião de urgência entre o magistrado Moraes e o governador Cláudio Castro. Você vai arrepiar no que está acontecendo no Rio de Janeiro e a única coisa que eu peço para você é que você tire um tempinho aí, as fontes estão na tela para que não haja dúvidas do jornalismo de credibilidade que foi aqui aprofundado e detalhado para atualizar você sobre o que a Folha de São Paulo acaba de trazer até nós neste sábado. Pois é, vamos iniciar aí o mês de novembro trazendo aí revelações explosivas sobre o que de fato deve acontecer com a ida do magistrado Moraes ao Rio de Janeiro. Aguce aí o seu ouvido, por gentileza. De um lado, o cidadão que acorda cedo e quer paz. Do outro, facções que transformaram comunidades em quartéis e a vida em refém. E hoje o recado veio forte, do tipo que não dá para fingir que não ouviu. O povo apoia a mão firme do Estado, pede polícia com coragem, tecnologia, estratégia e resultado, e não aceita mais que a bandidagem dite as regras. Chega de romantizar o império do medo. Lei é para valer. Território é do cidadão, não do crime. E, se a política hesitar, a voz das pessoas vai empurrar a porta. É hora de retomar as ruas, abrir as escolas, deixar o comércio trabalhar em paz e devolver a cidade para quem sempre pagou a conta. Porque segurança pública não é favor. É o primeiro direito de quem trabalha, cria filho e quer viver sem se curvar para fuzil. Em linguagem direta, sem rodeios e com o pé no chão, a fotografia do momento no Rio de Janeiro revela um dado difícil de ignorar. A maioria da população fluminense diz que apoiou a mega operação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha. Segundo o levantamento da Arrow Pesquisas, encomendado pelo jornal Correio da Manhã e realizado no dia 29 de outubro de 2025, 68,85% dos entrevistados aprovaram a ação, 24,43% desaprovaram e 7,72% se declararam indiferentes. A sondagem ouviu 2.210 pessoas, sendo 979 na capital e 1.231 no interior, com margem de erro de 2,06 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Os recortes indicam um Rio de Janeiro interiorano mais favorável do que a capital. No interior, a aprovação chegou a 70,78%. Na capital, ficou em 66,92%. Regiões como o Noroeste Fluminense bateram recordes de apoio, passando de 80%, enquanto áreas urbanas mais próximas da tensão cotidiana mostraram índices menores. Os sentimentos predominantes registrados pelo estudo ajudam a entender o porquê. Esperança apareceu em torno de 41,92% das respostas, alívio em 21,91%, medo em 18,91% e revolta em 17,25%, com a esperança mais forte no interior e o medo mais concentrado perto dos confrontos. Esses dados foram publicados por veículos como Nossa Rádio FM e Diário do Rio de Janeiro, que detalharam os recortes regionais e de sentimentos, reforçando a tendência captada pela Arrow Pesquisas. Quando a lupa se afasta da fronteira estadual e mira o retrato nacional, a percepção continua dividida, mas aponta para um apoio majoritário entre moradores de favelas. Levantamentos da Atlas Intel, noticiados por veículos como CNN Brasil e outros portais, indicaram que, entre residentes de comunidades cariocas, aproximadamente 87,6% aprovaram a mega operação, contra 12,1% que reprovaram. No conjunto da população do Rio de Janeiro, o apoio cai para a casa dos 55%, com desaprovação na faixa dos 40%. Em âmbito nacional, entre moradores de favelas de todo o país, os índices de aprovação ficaram acima dos 80%, enquanto na população que não vive em favelas, a aprovação caiu para pouco acima da metade. Em resumo, a base social mais exposta ao domínio cotidiano do crime organizado e a violência tende a ver a operação como um alívio e uma oportunidade de retomar o território, ao passo que outros grupos sociais ponderam custos, riscos e efeitos colaterais de uma ação dessa envergadura.
Os números, porém, convivem com um cenário duro e incontestável. A operação, batizada de Operação Contenção, é apontada por diferentes fontes como a mais letal da história do Estado. Relatos oficiais e reportagens, como as publicadas pela CNN Brasil e pela Agência Brasil, registram um saldo humano trágico que ultrapassa a casa de uma centena de mortos, com 4 policiais entre as vítimas, além de apreensões de armamento em escala inédita, incluindo dezenas de fuzis e artefatos bélicos. As imagens de corpos enfileirados, o fechamento de escolas e as interrupções no transporte público formaram por um dia inteiro o retrato de uma cidade sob cerco e em choque. A dimensão tática da operação, com milhares de agentes, uso de drones e integração entre as polícias civil e militar, foi acompanhada por críticas ao procedimento de retirada e custódia de corpos e a preservação da cena do crime, o que acendeu um debate sobre protocolos, transparência e legalidade. Do lado das críticas estruturadas, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entidade que reúne pesquisadores, policiais e representantes da sociedade civil, publicou nota pública duríssima. Para o Fórum, a ação precisa ser analisada para além do resultado imediato de apreensões e prisões. Sem integração federativa, conexão entre investigação criminal e inteligência financeira de órgãos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Receita Federal, e sem estratégia permanente, a operação pode produzir um efeito de reposição rápida de quadros do crime, com baixa efetividade sistêmica. A entidade afirmou que o Comando Vermelho representa uma ameaça real e deve ser enfrentado, porém, criticou o que chamou de viés político e a falta de planejamento estratégico adequado. Essa manifestação foi divulgada pela Agência Brasil, que também noticiou protestos de moradores, reações de autoridades e o anúncio de um escritório emergencial de coordenação entre o governo federal e o governo do estado. É nesse clima que o debate institucional ganhou o centro do palco. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator temporário da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 635, conhecida como a ação que estabelece parâmetros para reduzir a letalidade policial nas comunidades do Rio de Janeiro, determinou o envio de informações detalhadas sobre a operação, número de agentes, identificação das forças envolvidas, armamento utilizado, além do balanço oficial de mortos, feridos e presos. A audiência de cobrança foi marcada para os primeiros dias de novembro, com pedido de relatórios circunstanciados e justificativas formais. O governante, filiado ao Partido Liberal do Rio de Janeiro, tem sido crítico histórico das restrições da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental das Favelas, alegando que as regras geram efeitos colaterais gravíssimos na atividade policial. Jornalistas de O Globo registraram esse posicionamento em ocasiões anteriores do debate público. Do ponto de vista do cidadão que pega ônibus cedo, que fecha o comércio mais cedo quando estoura o tiroteio e que corre para buscar os filhos quando a escola suspende as aulas, o cálculo tende a ser realista e urgente. Reduzir a presença de facções, romper barreiras armadas, prender lideranças e desmantelar logística de armas e drogas significa, na prática, reabrir ruas, devolver a tranquilidade a praças e restabelecer rotinas. Esse é o impulso que ajuda a explicar por que bairros da capital como Barra da Tijuca e Recreio, mais afastados da linha de tiro, mostraram apoios mais altos à operação, enquanto regiões como Grande Tijuca e a zona litorânea, com dinâmicas urbanas próprias e maior circulação próxima a áreas de risco, exibiram mais cautela. Já no interior, onde o crime organizado projeta tentáculos no varejo de drogas e em roubos com trânsito por rodovias, a ideia de uma operação forte na capital soa como um recado claro. O Estado tenta retomar as rédeas e as fronteiras do medo. Ao mesmo tempo, o país já aprendeu, a duras penas, que operações pontuais, mesmo quando produzem quedas abruptas nos indicadores de curto prazo, podem ter pouco efeito duradouro se não vierem acompanhadas de uma estratégia completa. Isso envolve inteligência, sufoco financeiro das facções, controle de fronteiras de armamento, rastreamento de munição, cooperação com forças armadas para conter o fluxo de fuzis que atravessam as fronteiras, políticas de prevenção para jovens recrutáveis, urbanismo que recupere territórios e um sistema de justiça que seja célere sem ser arbitrário. Esse pacote, defendido por especialistas e também por entidades como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, faz diferença entre fazer barulho e mudar a curva. A mega-operação também expôs, com crueza, uma ferida antiga: os limites e a responsabilidade do poder público diante da letalidade policial.
O conjunto de regras fixado pela arguição de descumprimento de preceito fundamental das favelas não é um freio cego à ação policial, mas um protocolo que busca reduzir mortes e organizar a atuação em ambientes densamente povoados. A discussão que se apresenta agora, e que o encontro técnico entre o governador e o ministro do Supremo Tribunal Federal pretende destrinchar, é como calibrar ação firme com respeito à lei, à preservação da prova, à proteção de inocentes e à transparência de resultados. O que se viu nos dias seguintes à operação foi uma cidade impactada. Filas de corpos sob o olhar de famílias dilaceradas, denúncias de execuções que precisam ser investigadas com rigor, e, de outro lado, policiais mortos e feridos, e uma longa lista de armamentos e equipamentos apreendidos que ajudam a dimensionar o grau de enfrentamento. No campo político, as reações também foram fortes. Houve manifestações que pediram a saída do governador, houve discursos inflamados de líderes partidários e houve, na outra ponta, elogios às polícias pela coragem de entrar onde o Estado costuma hesitar. A costura institucional anunciada entre os governos federal e estadual, um escritório emergencial de cooperação contra o crime organizado, é um sinal de que, para além da disputa retórica, existe a percepção de que o problema é grande demais para um órgão só. Integrar inteligência, compartilhar dados, cruzar informações de movimentações financeiras, levantar rotas de armas e dinamizar investigações interestaduais são passos que podem transformar uma resposta episódica em política pública permanente. Se a pergunta do título é se o povo apoia a mega operação, a resposta, com base nas pesquisas citadas por nossa Rádio FM, Diário do Rio de Janeiro, Agência Brasil, CNN Brasil e outras fontes, é sim. Uma maioria expressiva disse apoiar, especialmente entre moradores de favelas e no interior do estado. Mas essa resposta vem acompanhada de duas cobranças claras. Primeiro, que o combate seja qualificado, coordenado e transparente, para não virar um espetáculo de um dia com reposição rápida do crime no dia seguinte. Segundo, que o respeito à vida e à lei não seja tratado como obstáculo, e sim como obrigação do próprio Estado que combate o crime. Não há contradição entre exigir firmeza da polícia e exigir que essa firmeza caminhe com técnica, inteligência e responsabilidade.